Nós vimos que o Senhor Deus instruiu a Moisés, dizendo: olha, mande que cada família separe um cordeiro. Esse cordeiro vai ser sacrificado, vai ser imolado. O sangue dele vai ser aparado em uma bacia. E com um molho de sopo, quer dizer, com uma esponja, vocês vão passar o sangue nos portais e nas ombreiras de todas as janelas e portas. E quando o destruidor vier, o anjo da morte, na casa onde estiver marcada com sangue, ele passará adiante e não poderá fazer mal algum. Exatamente porque ele passaria adiante, ficou esse termo Páscoa, passagem. Mas também se refere à liberdade daquele povo, tanto o livramento da escravidão quanto da morte. Amém? E Deus havia dito a Moisés: quando vocês chegarem na terra que o Senhor prometeu aos seus pais, e que seus filhos perguntarem que culto é esse, então vocês vão ensinar para eles. E aqui nós aprendemos duas coisas muito importantes, irmãos. Que além de praticar, eles deveriam ensinar isso aos seus filhos. Mas a Páscoa para nós cristãos, ela tem como base a Santa Ceia. Atenção a isso. A base para o cristão da Páscoa é a Santa Ceia. Enquanto o judeu, ele comemora uma vez por ano, no primeiro ano do mês, aos 14 dias do mês, e por uma semana inteira eles celebram ao Senhor. Para o cristão isso não é assim. Nós celebramos ao Senhor todos os meses. Não está estipulado na Bíblia quantas vezes, mas se convencionou que pelo menos uma vez por mês, é o nosso caso. Há igrejas que fazem 2 vezes por mês e não está errado. Poderíamos fazer até toda semana, mas pelo menos uma vez por mês nós fazemos essa celebração exatamente para lembrar da nossa passagem da morte para a vida através da ressurreição do Senhor Jesus. Você entende, sim ou não? Eu queria, para o pessoal que anota, que anotasse isso agora. A Santa Ceia, ela foi instituída para lembrança. Nós vamos ver no texto de Santa Ceia daqui a pouco, que por ordenança de Cristo Jesus, ele disse: façam isso em memória de mim. Em memória, é para lembrar. Para lembrar o quê? Da sua vitória, né, sobre a morte. Da vitória de Cristo Jesus sobre a morte. E também ele disse, como testemunho para os outros. Para nós é lembrança. Para nós é manter viva a memória de que ele ressuscitou. Para os outros que não conhecem a Cristo, é testemunho. É para anunciar a sua morte até que ele venha. Amém? Nós vamos confirmar isso logo mais na celebração da Santa Ceia. Então, só para você fixar. Para o judeu, a Páscoa é uma celebração, é uma festividade. Para nós, é também celebração, mas ela diz ainda mais. É uma convicção, é reafirmar uma certeza. Jesus ressuscitou. Diga graças a Deus. Amém? Meus amados irmãos, dentre os grandes mestres da terra, os grandes ensinadores, aqueles que marcaram gerações, né, como Buda, como Confúcio, e grandes pensadores e grandes mestres, pessoas que ensinaram coisas grandiosas, tremendas, muitas delas confirmadas até na Bíblia, coincide com a Bíblia, mas a maioria deles, você vai procurar e você vai encontrar um túmulo, uma tumba, marcando ali onde aquela pessoa terminou a sua trajetória de vida. Siddhartha Gautama, o Buda, fez suas pregações, seu ensinamento, mas ele estava em busca da iluminação, em busca do conhecimento, em busca da melhoria, em busca da vida.
Enquanto isso, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Enquanto os outros grandes homens da face da terra têm o seu túmulo, a sua tumba marcada, na do nosso Senhor está escrito: ele não está aqui, porque ressuscitou. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: o nosso é diferente. O nosso é diferente. Lá está escrito. Nem adianta procurar, porque ele não está aqui. Ele foi o único, não o último, mas foi o único que por si só voltou da morte para nunca mais morrer. Amém? Mas através dele, ele que era único tornou-se primeiro. Olha que coisa linda. Foi o único a fazer isso, mas a partir dele, ele se tornou o primeiro. A Bíblia chama de primícia. Ele é a primícia daqueles que ressuscitarão. Por quê? Porque através dele, através do seu poder, nós também venceremos a morte. Glória a Deus. Diga comigo: ele está vivo. Diz comigo: porque ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus. Meus amados, eu queria fazer um percurso bíblico com você aqui nessa noite. E eu queria falar de alguns fatos, eu queria falar mais, mas eu fui transcrevendo. Quando eu vi, meu Deus, vai ficar longo demais essa mensagem, não vai dar tempo de falar tudo que eu quero. Mas com certeza vai ser tudo o que é importante nessa noite para você reafirmar sua confiança, a sua fé em Deus, em nome de Jesus. Se não for tudo, mas pelo menos é a base, é o começo. Depois você prossegue, aprofunda mais. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. É facinho, porque fica logo depois dos Evangelhos. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, e logo depois Atos. Fácil de achar, seja rápido. No capítulo 1, estou usando aqui a versão de Almeida, a nova Almeida atualizada. Se você quiser acompanhar junto com essa versão ou com outra, vai dar certo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, o evangelista Lucas, escrevendo a Teófilo, ele diz: escrevi o primeiro livro, ou tratado, talvez seja assim na sua Bíblia, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas está dizendo: Teófilo, eu tenho um outro livro, que é o Evangelho de Lucas, onde eu relatei tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou o quê? Vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, irrefutáveis, aparecendo-lhes durante quanto tempo? Em torno de 40 dias. Por favor, guarde essa informação, que ela é importante. E falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, Lucas diz, o evangelista: olha, Teófilo, por 40 dias, em torno de 40 dias, Jesus se apresentou aos apóstolos e falou com eles coisas concernentes ao reino de Deus. Depois que ele ressuscitou, atenção, ele não subiu direto aos céus. Depois de ressurreto, ele permaneceu ainda por 40 dias, ensinando aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Essa informação eu quero que você guarde, porque você vai entender algo muito interessante aqui nessa noite. Se você já sabe, você vai recordar. Por favor, volte um pouquinho aí ao Evangelho de João. Só voltar um pouco. João, capítulo de número 20.
a partir do 3º verso, diz assim: com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Estou em João capítulo 20, agora verso 5. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. João era mais contido, João era mais equilibrado. Ele chegou, olhou, viu os lençóis, mas não entrou na tumba, né? Respeitoso que era, né? Amoroso que era, contido que era, ele ficou lá de fora. Simão Pedro, seguindo, chegou. E Pedro, você sabe, né? Entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis. Atenção. Por favor, se você puder, sublinhe, marque de alguma forma esse verso. Marque ele, é importante. Ele também viu os lençóis, verso 7. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas o quê? Enrolado num lugar à parte, dobrado em um lugar à parte. E eu queria perguntar a você, por que Jesus, ao ressuscitar, eu imagino que alguém que volta dos mortos, volta com muita alegria, né? Volta com muito prazer, satisfação. Mas por que, evangelista Manuel, ele se deu ao trabalho de dobrar os panos? Alguém vai dizer, porque ele é um bom menino, era bom criado, né? Foi bem criado, era um bom filho, educado. Sabe que foi por causa disso, irmãos? Você nunca parou para pensar, né? Por que ele dobrou? Olha, eram panos, já estava ressuscitado. Por que se dá o trabalho de dobrar? Principalmente o lenço, os lençóis, mas principalmente o lenço. Por que dobrá-lo? E eu fui pesquisar, irmãos, e alguns historiadores, eu não posso afirmar de certo, eu não posso afirmar com toda certeza que eu não sou historiador, mas alguns dizem que naquela época os judeus tinham uma cultura que quando uma família estava reunida, principalmente nas refeições, os servos, os empregados da casa, eles só comiam após a família se alimentar. E como ele sabia se era hora ou não de tirar, né, os pratos da mesa, as coisas da mesa, recolher para poder eles mesmos irem comer. Havia um costume entre eles. Quando alguém amassava o lenço e deixava na mesa amassado, significava que não voltaria mais a comer. Já estava satisfeito, podia recolher. Mas quando alguém dobrava o lenço e deixava sobre a mesa, mesmo que saísse da mesa, estava indicando para os servos que esse alguém voltaria. Não tinha terminado ainda. Ainda tinha coisa para fazer. Amém? E eu penso, mediante esse relato de cultura, que é um sinal que Jesus está dizendo. Ao deixar o lenço dobrado, é como se ele dissesse aos seus servos: eu não fui embora, eu ainda tenho coisa para fazer. Não recolhe a mesa não, a gente ainda vai ter comunhão. Amém? Diga graças a Deus. Ou no seu lugar eu dizia graças a Deus. Que maravilha. Amém? Capítulo 20 ainda de João, no verso 11, é um texto longo que eu vou ler, então consiga aí seguir. Diz aqui a Bíblia Sagrada: Maria, falando de Madalena, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, o quê? Chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco,
sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, à cabeceira, uma cabeceira e outro aos seus pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Uma palavra dele, uma única vez, foi o suficiente para que ela reconhecesse aquela voz. Ninguém mais chamava ela daquela forma. Que forma, pastor? Que entrava na sua alma, que mexia com o seu espírito. E ela de imediato diz: mestre. Preste atenção, principalmente vocês mulheres, ao versículo 17 e 18. Eu penso que esses dois versículos, para todas as mulheres, deveria ser um versículo ou dois versículos muito lembrados. Porque diz assim: Jesus continuou, o que ele disse? Não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Mas, atenção, vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e para o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Aplauda Jesus, aplauda. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Queridos, de forma muito simples e singela, Jesus está fazendo algo tremendo agora que poucos percebem. Na hora que lá no jardim, Eva come do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dá esse fruto para Adão e ele come também. A raça humana estava condenada, e por ter convencido o seu marido a comer, por ter dado a ele, por ter desobedecido a Deus, principalmente por ter quebrado a lei de Deus, o Senhor disse a Eva, como sentença, como castigo: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Você entende isso? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, o ato de um homem, de um marido, governar a vida da sua esposa é símbolo de castigo, de maldição. Olhe para uma mulher, para homem não, só para uma mulher perto de você e fala assim: está errado. Está errado. Não foi assim que Deus criou. Não foi assim que Deus quis. Deus criou essa mulher idônea. Deus criou essa mulher livre. Ela era um ser capaz. Ela era um ser idôneo mesmo, sabe? Livre dos seus pensamentos, da sua pessoa, da sua personalidade. Mas na hora que comete o pecado, Adão tem a sua sentença, mas Eva também tem. E Deus disse: você vai ter filhos com dor. Se você que já deu à luz tem raiva, ódio da dor da conceição, lembre de Eva, toda vez. A culpa foi dela. Não era para dar à luz com dor. Não era para ter esse negócio de marido dominar. Não era. Papéis sociais, sim. Dominação, não. Entende o que eu estou dizendo? Dominação,
Não. E olha o que Jesus está fazendo. Através da sua graça poderosa, o Senhor está dizendo para a igreja e para a humanidade: ei, para meus servos, isso acaba agora. Findou essa maldição, porque ele de propósito, não foi à toa, não foi coincidência, foi de propósito, porque Pedro e João tinham acabado de estar ali, e ele não se apresentou a eles, nem a João, o apóstolo do amor, nem a ele. Jesus fez questão que a primeira pessoa a ser, contemplada, agraciada com a sua presença, com a notícia da sua ressurreição, era exatamente uma mulher, e não qualquer mulher, uma mulher que tinha sido, mal vista, mal falada, uma mulher que, segundo a tradição, era prostituta. Ele está dizendo: sabe essa desvalida? Sabe essa que ninguém quer saber? Sabe essa que ninguém dá valor? Pois é exatamente essa que agora me aceitou, que agora se converteu, que agora mudou de vida. Ela vai ser a primeira a anunciar a vida sobre a morte. Amém? Amém? Isso vale um amém, irmãos? Em nome de Jesus. Ele está dizendo: eu agora vou pegar a quem não merece, eu vou pegar a quem a sociedade despreza, para colocar como canal da maior notícia que já se ouviu na face da terra: a morte foi vencida. Aplauda ele, aplauda ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Haviam 12 homens escolhidos, consagrados. Agora 11, porque um tinha se tirado sua própria vida. Mas 11 homens escolhidos como apóstolos, como, embaixadores do reino na terra. Nenhum deles foi escolhido, foi ela. A ela ele confiou essa mensagem. O que ele está fazendo? Ele está dizendo: quebrou-se o paradigma. Agora, homem ou mulher, mulher ou homem, na minha presença, tem o mesmo valor. Amém? Diga graças a Deus. E você achando que a Páscoa era só coelho, e você achando que a Páscoa era só chocolate. Olha que coisa maravilhosa que tem aqui para nós, irmãos. Olha que coisa tremenda. Você olhar para dentro de você, mulher, e dizer: glória a Deus porque Ele me libertou. Glória a Deus porque Ele me livrou. Eu passei da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Cadê as mulheres? Levanta a mão, levanta a mão. Diga assim: eu não preciso mais ser dominada por ninguém. E para os irmãos que estão beiçudos, problema seu, meu filho. Está na Bíblia. Ih, pastor, não diz isso, se eu só fico incentivando isso, aí pronto. A mulher já é fogo, meu filho. Se eu fico dizendo essas coisas, pronto, lá em casa eu vou perder todo moral. Problema seu, campeão. Está na Bíblia. Não está dizendo que ela tem que disputar com você. Não está dizendo que ela tem que bater de frente com você. Mas está dizendo que ela não está mais debaixo da maldição que Eva recebeu. Está livre. Está livre. A porta da graça abriu e ela entrou. Amém? Diga graças a Deus. Diga para você mesma. Agora diga para um homem que está perto de você, para a mulher que está perto de você: menino, não importa. Diga para essa pessoa: retornei à igualdade. Retornei à igualdade em Cristo. Sabe, o mundo tenta incutir na mente das pessoas que a Bíblia
é um livro retrógrado, que a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro machista. Há pessoas defendendo essa tese. A Bíblia é um livro machista. Nunca foi, meu filho. Lá no tempo passado, onde a mulher não tinha vez, não tinha voz, Jesus faz questão de dizer: minha mensageira aqui, ó. Amém? Glória a Deus. Capítulo 21 de João. Eu preciso ler tudo isso, irmão. Então corra aí, porque é lindo demais. Estou te mostrando o que Jesus ficou fazendo nesses 40 dias. Você está notando, né? Olha o que ele ficou fazendo nesses 40 dias. Vamos ver aqui. Depois disso, Jesus se manifestou. Estou no capítulo 21, verso 1 de João. Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos, quem? Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: o quê? Vou pescar. Olha para mim. Pedro era o quê? Profissão: pescador. Está sem Jesus, está desestabilizado, está na incerteza. Maria chegou lá e disse para eles: o Senhor ressuscitou. Mas ele não viu. Ele não estava com a certeza, sem saber o que fazer, com medo das autoridades. Os discípulos estavam escondidos, com medo de serem presos e crucificados. Eles estavam acuados. E muitas vezes, como acontece conosco também, quando não sabemos o que fazer, tentamos encontrar a via mais próxima, aquilo que é conhecido, aquilo que já está na nossa prática. Pedro não foi ao templo orar, Pedro não sai para evangelizar. Ele vai fazer o que ele fazia antes. Ele vai fazer o que é seguro para ele fazer. Vou pescar. Muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, é assim que nós processamos. Quando estamos, sabe, eu vou usar uma expressão, espero que você entenda. Quando estamos sem chão, tentamos ir para onde é mais seguro. Tentamos ir para onde nós conhecemos, para onde nós achamos que é mais fácil. Olha isso. Ele disse: vou pescar. Os outros responderam: o quê? Nós também vamos com você. Você nem nota quantas vezes uma atitude sua influencia outros. Às vezes você está só querendo desopilar a cabeça, a mente, aliviar a tensão, o estresse, sair um pouco daquela pressão toda. Mas eu quero que você preste atenção, porque uma atitude sua pode conduzir outros ao mesmo estado que você, às mesmas práticas que você. Pedro não se reconhecia como uma autoridade. Pedro não se reconhecia como liderança. Ele era afoito, ele era imprevisível, mas ele não tinha essa gana por poder. Ele não tinha, sabe, esse desejo de querer mandar. Mas olhe, na hora que ele diz: vou pescar, os outros dizem: vamos também. E a pergunta que eu te faço nessa noite: para onde você tem conduzido outros? Para onde suas atitudes têm carregado outros? E há quem bata no peito e fala assim: eu não chamei ninguém. Quem quiser que vir, que venha. Não funciona assim. Não é bem assim. Nós temos responsabilidades. Amém? O fato de você ter conhecimento, o fato de você ter entendimento, o fato de você ter ouvido como hoje a palavra de Deus, coloca você numa condição de responsabilidade. Você não pode mais negar isso. Você até pode agir errado, pode. Você tem livre-arbítrio, Deus te deu. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, quantas vezes você quiser, quantas vezes você quiser. Mas você vai ser responsabilizado por cada ato, por cada ação sua. Então tome cuidado com cada uma delas.
Pedro disse: vou pescar. Os outros disseram: vamos também. E foram todos. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao romper do dia, Jesus estava onde? Estou no verso 4. Na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não, não temos. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. O diz. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa. Lançou-se no mar. Não sei por que razão ele estava pescando sem roupa. Eu não sei se é costume dos. Alguém que é pescador aí depois me disse que a turma quando está lá no alto mar fica tudo sem roupa. Não sei, né? Calou eu. O irmão está dizendo, Raul, tá? Não sei. Sei que quando ele ouviu que era o Senhor, opa, é o Senhor, vamos se cuidar aqui. E ele já nem espera mais. A alegria foi tanto, o prazer foi tanto, que ele já pula e sai a nado mesmo. Nem espera o barco chegar. E eu estou lembrando aqui, irmãos, que a cena é exatamente a mesma. Pedro no barco, trabalhando a noite toda, sem nada pegar. Jesus disse: lança a rede aqui. Ele obedece, lança, e de imediato um milagre acontece. Quando viram o milagre, João já disse: é o Senhor. Quem é que faz isso? Meu irmão, você ainda reconhece o Senhor na sua vida? Você ainda reconhece que Ele continua o mesmo? Que Ele continua sempre o mesmo, meu querido, meu amado, meu irmão, minha irmã? Quantas pessoas deixam esse Deus de lado? Já não agradecem mais pelas portas abertas? Já não são mais gratos pelos milagres que Deus fez? Na hora eles reconhecem: é o Senhor. Diz a Bíblia Sagrada: e os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente aos 90 metros da margem. E saltaram em terra e viram ali umas brasas com peixes por cima. E também havia o quê? Havia o quê? Pão. Verso 10. Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Amém? O que ele está fazendo aqui, pastor? Ele está tratando do emocional deles. Homens desestabilizados, homens angustiados, que tentam de alguma forma ocupar o seu dia, ocupar a sua vida, para não ficar pensando, para não ficar angustiado. Mas Jesus agora vem e não prega. Jesus agora vem e não reclama, não discipula, não repreende. Ao contrário disso, ele faz uma coisa totalmente nova, inusitada. Ele traz comida para os homens que estavam a noite toda trabalhando com fome. Entenda isso, o agir de Deus, porque às vezes o Senhor vai chegar até você assim. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Não, não é chateação, não.
é tristeza. De perceber como Deus quer falar com você. E às vezes o coração não está aberto. É como se Deus estivesse incomodando. Abra seu coração para Deus. Amém? Às vezes Ele chega, irmãos, uma palavra dura, uma palavra que mexe com o nosso interior. Já ouviu assim? Já passou por isso? Eu não estou falando de alguém te repreendendo, eu estou falando da palavra falando com você. De lá dentro. E mexer com suas bases de maneira tão profunda que você não se contém. Você sabe que é Deus que está tratando com você e de você. Mas outras vezes Ele vem de maneira totalmente nova, trazendo apenas o alimento que você precisa, nada mais. Só o que você precisa naquela hora, porque naquela hora você não está precisando de, carão, repreensão. Às vezes está, mas às vezes não. Está precisando de um alimento e Ele traz e diz, vamos comer. A brasa aqui, Ele já fez o fogo, Ele fez o fogo. Ele trouxe pão, da onde? Não sei, mas deve ter sido um pão muito bom. Ele trouxe peixe, diz, vamos completar aí, para que eu não dê tudo sozinho. Dá o peixe de vocês também, que acabaram de pescar, peixe fresquinho. Vamos compartilhar. Vamos fazer comunhão. Amém? Comunhão. Em nome de Jesus. E eles nem perguntaram, quem é você? Porque sabiam, é o Senhor. Aleluia. Amém? O último texto que eu quero ler. Ixi, meu Deus, tinha outro aí, outro. Meu Deus, separei muita coisa. Não vai dar tempo não, de ler tudo isso não. Me empolguei lá em casa hoje. Tem mais 2 folhas de texto para ler. Não vai dar tempo não. Então deixa eu só citar. Eu vou só citar e você marca aí na sua Bíblia, tá? Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Depois você lê em casa. 2 discípulos iam caminhando em direção a Emaús, discutindo a respeito das coisas que tinham acontecido. Não eram apóstolos, eram discípulos. E Jesus vai e se chega com eles, mas eles não o reconhecem. E ele pergunta, o que vocês estão discutindo aí? Falando, você não está sabendo não? Você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias aí? Jesus, poderoso, profeta, em palavra, em poder. O que as autoridades fizeram, que crucificaram ele? E algumas irmãs aí disseram, olha, a notícia onde é que já estava. Algumas irmãs disseram aí que ele está vivo. Diz a Bíblia que Jesus vai caminhando com eles. E no meio do caminho, ensinando. E dizendo, vocês não sabiam não que era assim que tinha que acontecer? Que o Cristo deveria padecer, deveria ser entregue, deveria morrer, mas ao 3º dia ressuscitar. E diz a Bíblia que sai discorrendo com eles pela palavra de Deus, trazendo a memória, ensinando. 2 discípulos, não eram 200, não eram 2000, eram apenas 2. E vão em torno de 10 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Deu para conversar um bocado, não deu? Deu para ensinar um bocado, não foi? Amém? Escuta. E diz a Bíblia Sagrada então, meus irmãos, que ele fazendo o que ia passar direto, chegaram os discípulos e disseram, não, já está tarde. Fica aqui com a gente. Era da cultura deles. Dar dormida, dar alimento, para que o viajante pudesse ir só ao outro dia de forma segura. Haviam perigos na estrada à noite, então era o costume deles sempre dar a guarida, dar pernoite. E diz a Bíblia que Jesus, ao entrar na casa, junto com outros discípulos, primeira coisa que ele faz é partir o pão e dar para eles. Na hora que ele faz isso, meu irmão, minha irmã, diz a Bíblia Sagrada que eles reconhecem e Jesus desaparece. Quando viram isso, os dois, sabe o quê? Voltaram para Jerusalém.
para anunciar aos apóstolos. Quando eles chegaram lá, que estão contando o que aconteceu, quem aparece? Jesus. No meio deles, porta fechada, ele aparece no meio. Tomaram um susto, pensaram que era um espírito. E ele fala: não tenha medo não, sou eu. Aqui pensando com o mesmo botão, eles já gostaram de se assustar, né? Eles já gostavam dessa coisa de ter medo, de se assustar. Ele fala: ó, carne e osso, aqui a ferida aqui, ó. É aqui. E para comprovar, ele disse: vocês têm alguma coisa de comer? E colocaram. E ele comeu pão com eles. E novamente fortalece e ensina. E diz a Bíblia Sagrada que eles conduzem até Betânia. E lá dá as últimas instruções. E quando termina de instruir, ele então sobe aos céus. E o que é que eu aprendo com tudo isso? Que ele escolhe permanecer mais 40 dias com seus discípulos, para fortalecer o entendimento, para aparecer a muitos deles e depois a todos reunidos, para que não houvesse dúvida, para que não houvesse disse-me-disse, para que não houvesse, sabe, aquela oportunidade de alguém duvidar de que aquilo que aconteceu era real, não era boato, era verdade. E ele disse: agora eu quero que vocês vão e anunciem ao mundo essa palavra para arrependimento deles, para que eles tenham oportunidade de serem salvos.